Olá para você que vai assistir o meu vídeo agora. Não esqueça de deixar o like para esse vídeo. Se não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. Vai ser um prazer ter você acompanhando os vídeos, as mensagens que Deus tem me dado e que eu tenho certeza que falarão no seu coração e irão te abençoar. Se você puder, compartilha com os amigos, com a sua lista de contatos. Você vai estar ajudando muitas pessoas. Quem sabe uma delas precisa ouvir essa mensagem. Deus te abençoe. Bom vídeo. Pessoal, hoje eu quero falar com você sobre vencer os nossos limites. Nós possuímos muitas limitações. Acreditamos em algumas situações, em algumas coisas que nos atrapalham. Muitas vezes deixamos alguns conceitos nos dominarem. E isso pode vir da criação, da infância, do ambiente onde eu vivo, as pessoas com quem eu convivo. Então nós temos que começar a vencer cada uma das limitações que possuímos. Por quê? Porque você é uma pessoa com muita capacidade, você é uma pessoa escolhida, chamada por Deus, você pode chegar mais longe do que tudo que você já conquistou até hoje na sua vida. Só que você primeiro precisa se vencer, parar com essa crença que limita você dizendo eu não sou capaz, eu não sou inteligente, eu não consigo. A pessoa que nasce num lar onde ela ouve a vida inteira, você é pobre, você não vai ter, não é para você, aquele carro não é para ti, aquela casa, nem olha para aquele carro, nem olha para aquela casa, nem passa na frente dessa loja, não entra naquele mercado, porque ele é caro, não é para ti, não é para você, você é pobre, você não tem condições. Você chegava para os pais, pai, eu queria um dinheiro para o lanche, para a merenda, para o passeio, eu não tenho dinheiro, nós somos pobres, não temos condições, não dá, não tem. Você cresce um adulto assim, não é para mim, eu não posso, eu não tenho condições, eu sou pobre, eu nunca vou ter aquele carro, porque você cresceu num lar onde você ouvia muito isso, e aquilo que você vai ouvindo, vai acabando, se tornando parte de você, e vai se impregnando dentro de você. Então eu preciso começar a ultrapassar, a vencer os meus limites, às vezes que foram impostos por pessoas, que eu mesmo me impus, me comparando com alguém, entendendo que eu não era capaz, às vezes com as decepções da vida, nós vamos formando conceitos dentro de nós, precisamos vencer esses limites, limitações que nós mesmos fomos nos impondo ao longo do tempo e dos acontecimentos. Vamos lá? A pergunta é, quais são os seus limites? O que você acredita que você não é capaz de fazer? O que você acredita que não é para você? Não é para mim, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, a minha empresa não vai chegar, tá bom, o tamanhinho que tá, acho que já é o máximo que eu consigo, mais do que isso, eu não vou conseguir. Então a primeira coisa, eu tenho que identificar os meus limites. Pastor, eu sou feio, eu sou gordo, eu sou magro, eu sou amarelo, eu sou azul, eu sou branco, eu sou verde. Então a gente tem que vencer essas coisas que nos limitam, essas crenças que nos atrapalham. Então, até onde você tem ido? Eu tenho que começar a identificar isso dentro de mim. O que eu acredito que eu não sou capaz de fazer? O que eu creio que eu não sou capaz de fazer? Poxa, eu acho que eu não sou inteligente, eu acho que eu não sou bom para tal coisa, eu acho que eu não sou bom para tal outra área ou para tal outra coisa. Temos que começar a vencer esses limites aí. Nós mesmos nos limitamos inúmeras vezes quando dizemos estas palavras aqui, ó. Quando você diz, eu não posso. Quando você fala, eu não consigo. Quando você diz, eu não sei, ou eu não poderei fazer. Toda vez que você fala isso, você mesmo está se limitando. Eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, não vai dar certo, não é para mim, eu não tenho condições. Você mesmo se limita com as palavras que você fala, com o jeito que você fica dizendo. Eu tenho que parar de falar essa palavra o quê? Nunca. Parar de falar a palavra nunca. E começar a mudar isso, começar a dizer, eu posso. Pastor, mas por que eu posso? Porque eu creio em Deus. E Deus diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por que eu não vou dizer que eu não consigo, eu não vou conseguir? Por que eu não vou falar isso? Porque eu creio no meu Deus. Ele diz que em todas as coisas eu sou mais do que vencedores. Eu vou parar de falar a palavra nunca. Por que, pastor, que eu não vou falar nunca? Porque Deus diz que o que é impossível para os homens é possível para Deus. E Ele pode fazer o impossível. Então eu tenho que parar com essas crenças. Vamos lá. A Bíblia Sagrada me diz que as coisas que são impossíveis para quem? Aos homens, elas são possíveis a Deus. E é esse Deus do impossível que eu tenho que começar a buscar. O Deus que vai me mostrar que eu tenho capacidade, o Deus que vai me mostrar que eu posso ir mais longe, o Deus que vai me mostrar que realmente eu consigo.
E é esse Deus que eu tenho que buscar, parar de acreditar nas impossibilidades e acreditar no Deus que pode fazer o impossível. Então vamos lá, devemos vencer a nossa razão, porque ela me dirá, ela sempre lhe dirá que você não pode, que não é capaz, que não dará certo, ou que tudo irá bem no início, mas que os problemas surgirão e você não os vencerá. Normalmente é assim. Já a fé sempre nos diz que tudo é possível. E é assim que nós temos que começar a viver, é assim que temos que começar a andar, mais pela fé do que pela razão, do que pelo humano, do que pelas circunstâncias, que normalmente as circunstâncias vão me dizer que eu não vou conseguir, mas se eu começar a andar pela fé, acreditar e buscar o Deus que diz que eu sou capaz, eu vou conseguir vencer. E daí a pergunta é, como você tem vivido? Pela razão ou pela fé? Razão que eu digo aqui é viver olhando para o natural, para as circunstâncias, para as situações do dia a dia. Pela fé, é acreditando naquilo que a Bíblia diz. E ela diz que eu posso todas as coisas. Então eu tenho que parar de me limitar, dizer que eu não vou conseguir, que eu não vou chegar lá. Se a Bíblia diz que Deus faz além do que pedimos ou pensamos. Então tem que começar a acreditar. Vamos ver exemplos, o exemplo de homens que venceram o impossível pela fé. O primeiro homem que nós vamos tratar é Abraão. Ele se torna pai, mesmo sendo velho, porque não deixou de crer e, o que mais que ele fez? Não olhou para as circunstâncias. Romanos capítulo 4, versículo 18, o qual, em esperança, o que o Abraão fez? Ele creu contra a esperança. Por que a Bíblia diz em esperança? Porque a fé também é esperança, é acreditar no que pode, no que vai acontecer. Então quando a Bíblia diz em esperança, ou seja, na fé, ele acreditou contra a esperança. Que esperança é essa? Contra a esperança humana. O homem com 99 anos não consegue mais fazer filhos. A mulher com 90 jamais vai dar à luz. E essa era a situação do Abraão. Ele tinha 99, a Sara tinha 90, e tem um texto que diz que ela até tinha perdido o costume das mulheres, ou seja, talvez poderia estar na menopausa, não engravidava mais. E daí o que o Abraão fez? Vamos seguir o texto. Ele creu que se tornou pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E ele, não enfraquecendo na fé, ele não atentou para o corpo dele, já amortecido, ou seja, ele não olhou para ele, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que lhe tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim isso lhe foi também imputado como justiça. Por que o Abraão conseguiu ser pai? Porque todo dia ele acreditava, ele dizia, o meu nome é Abraão. O que é Abraão? Eu sou pai. Todo dia ele acordava, ele dizia, eu sou pai, eu sou pai. A circunstância dizia, você não vai conseguir. Quando ele chegava no território de outras pessoas, as pessoas perguntavam, qual é o seu nome? Ele dizia, o meu nome é pai de muitas nações. As pessoas olhavam e diziam, acho que esse vovô aqui ficou maluco. Cadê o filho dele? Só está ele e essa vovó do lado. Acho que ele é louco. Você tem que começar a acreditar em Deus. Você vai vencer as suas próprias limitações. O Abraão tinha um limite que era o corpo físico. Ele tinha um limite que era o corpo físico da esposa. Mas ele venceu todos os limites quando ele usou a fé. Talvez alguém já disse para você, seu negócio nunca vai faturar tanto. Você nunca vai ser reconhecido. Você nunca vai crescer. Use a sua fé. Não importa o que o seu corpo físico diga. Pastor, eu já tenho idade, alguém já disse para mim que não dá, se eu voltar a estudar, eu não acompanho essa juventude. Alguém já disse para mim que é muito tarde para mim tentar. Você pode vencer os seus limites, quando você busca o Deus do impossível e quando você usa a fé. Não se limite, use a sua fé. Todos os dias o Abraão dizia, eu sou pai. Qual é o teu nome? Pai de muitos. Qual é o seu nome? Pai. Qual é o seu nome? Pai. E ele começou a falar pela fé, e isso ajudou ele a vencer, isso ajudou ele a conquistar. Está na hora de nós vencermos os nossos limites. Você tem que parar de dizer, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, eu sou um gastador. Você tem que mudar suas palavras, dizer, eu posso, eu consigo, eu economizo em nome de Jesus. Você tem que começar a mudar o que você confessa, falar pela fé, aquilo que você quer alcançar, começar a confessar isso. Ô pastor, eu quero ter um filho, começa a dizer todo dia, já sou pai, já sou mãe, em nome
de Jesus. O meu negócio já cresceu, é assim que eu vejo esse comércio, eu já vejo ele grande, eu já vejo próspero. Deus, eu já estou vendo 4 pessoas aqui só para atender o telefone que não para de tocar. Comece a agir pela fé. O Abraão se tornou pai. Se você usar a sua fé, você pode vencer todo o limite físico e humano. Talvez o médico disse, para você não dá mais. Mas se você acreditar e começar a falar pela fé, você vai ver Deus fazer o impossível na sua vida. Você pode vencer as suas limitações. Quem mais? O Isaac. Ele se tornou pai porque não deixou de orar e do que, pessoal? E acreditar. A mulher do Isaac, ela era diferente da do Abraão. A mulher do Isaac também era estéril, ela não podia ter filhos. A mulher do Isaac. Ela não podia ter filhos. Como que o Isaac venceu? O Abraão venceu confessando. O Isaac venceu orando. Qual é o seu caso? Ore por esse caso, ore por essa situação. Era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, ele já tinha 40, filha de Betuel, arameu de Padara, irmã de Labão, arameu. E Isaac, ele orou, como é que ele orou? Insistentemente, ou seja, ele insistia todos os dias, Deus, eu quero meu filho, eu vou ser pai, olha, eu vi o que o meu pai passou, eu vi o que o meu pai fez, ele usou a fé, eu estou aqui diante do Senhor usando a fé, eu quero um filho também. E ele orava todo dia insistentemente, falando com Deus, sobre a mulher dele que não podia engravidar, sobre o filho que ele queria ter, e olha só, insistentemente ao Senhor, por sua mulher. Ele não estava orando por ele, porque o problema não era ele, o problema era o cônjuge dele, a mulher dele que não podia engravidar. E ele começou a orar, porquanto ela era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, fez o quê? Engravidou. Se eu não me engano, ele ficou uns 15 anos orando, mas ele não parou, ele ficou firme, ele viveu pela fé, e pela fé ele venceu o limite humano. Qual é o limite que já disseram para você, que você jamais ultrapassaria? Você nunca vai ser capaz de fazer isso, você nunca vai conseguir. Use a fé, busque o Deus do impossível, busque o Deus que te ajuda a vencer os limites, amém? Busque esse Deus. Às vezes é dentro do seu ouvido, vem um demônio que fica assim para você, ó, você não vai conseguir, não vai dar certo, você não vai alcançar. Irmão, se você buscar Deus, usar a fé, você vai longe, amém? Falando para você, vou dar um exemplo rápido. Quando eu comecei a pregar nessa formato de palestra, se eu não me engano, foi uma campanha, alguma coisa que teve, e daí tinha uma mensagem, e daí aí tinha os nomes das mensagens, tal dia, tal, eu pensei, puxa, eu vou montar. Aí eu montei a primeira, fui usar a primeira, me senti meio engraçado. Aí eu pensei, vou montar a segunda, comecei. Aí vi uma voz no meu ouvido e dizia, depois da 7ª tu não monta mais. Estou te falando sério, tinha uma voz que dizia para mim, depois da 7 você não vai conseguir mais, você não tem capacidade, você não vai conseguir. Montei a 3ª, a 4ª, a 5ª, a 6ª, a 7ª, puxa, hoje eu tenho sei lá quantos, para olhar deve ter umas 200, amém? Mas tinha uma voz que dizia para mim, quanto mais se aproximava da última, mais eu ouvia uma voz dentro de mim dizendo que eu não ia conseguir continuar. E aí eu comecei a buscar Deus, comecei a usar a minha fé, comecei a orar e nunca mais parei. Você pode vencer, o que limita você, o que diz que você não é capaz? Você não vai conseguir, você não vai sim, porque eu creio no Deus do Abraão, no Deus do Isaac e no Deus do Jabes, que nós vamos ler aqui agora. Jabes mudou o futuro que havia sido predito a ele, desde o nascimento, invocando a Deus e não se conformando com o que ele tinha. Vou te resumir a história do Jabes. Ele nasceu num lar onde ele foi rejeitado. Talvez ele deveria ser o último filho, porque ele tinha vários irmãos. E a mãe dele já colocou um nome ruim nele. Jabes, do hebraico, é dores, ou recebido. Dei a luz com dores, alguma coisa, mas dores. Você imaginou o seu nome ser esse? O das dores está aí? Sofrimento, vem aqui que eu quero falar contigo. Você imaginou o seu nome ser esse? Eu estou ligando, eu queria saber se essa aí é a empresa do sofrimento. É a empresa do dolorido, eu queria falar com a tristeza hoje. Você imagina o seu nome ser esse nome? A família dele colocou esse nome nele, porque ninguém acreditava que ele ia crescer. Ninguém acreditava que ele ia ser alguma coisa na vida. Todo mundo olhava, esse é o Jabes, já nasceu com sofrimento, a vida dele vai ser uma vida ruim. Não deixe que os outros escrevam a sua história. Não deixe que os outros imponham um limite na sua capacidade e naquilo que você vai conseguir fazer na vida. Não deixe que os outros determinem o que você vai ser. Você pode ter nascido num lar pobre,
mas hoje você pode prosperar. Você pode ter nascido numa casa difícil, de aperto, de dificuldade, pode ter passado fome, mas hoje você pode ter e comer aonde você quiser. Você não precisa ser como o lugar onde você nasceu. Quem escreve a sua história é você. E o Jabes tomou uma decisão de brilhar. Tome uma decisão de vencer os seus limites, de vencer essa voz que diz que você não vai conseguir, de vencer essas pessoas que disseram, para ti não tem mais jeito. Tem sim, porque eu acredito no Deus do impossível, e pela fé, eu venço todas as minhas limitações. Eu vou chegar aonde essa voz na minha mente dizia que eu não ia chegar. Pela fé eu vou chegar lá. E agora continua comigo. E foi Jabes, olha o que a Bíblia já começa dizendo, ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Ele brilhou mais do que todo mundo. Quem não acreditava no Jabes, viu o Jabes passar na frente. Que isso, das dores me passou o sofrimento? O nome dele mudou, deixou de ser sofrimento das dores, virou brilho, porque esse homem brilhou mais do que a mãe, mais do que o pai, mais do que os irmãos. Quem achava que o Jabes já era, viu que o Jabes tinha um Deus poderoso. O Jabes buscou, o Jabes brilhou. O que a sua família pensou que você ia ser? O que eles diziam? Às vezes você nasceu, alguém não gostava de ti, dizia, isso aí não vai ser nada na vida, seu pai, a sua mãe, tu nunca vai ser ninguém. Você vai ser alguém, está na hora de vencer, superar esses limites que colocaram em você, sejam emocionais, sejam limites das circunstâncias, você pode vencer. E ele foi mais ilustre do que os irmãos dele, e a sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei, ou seja, ele já nasceu numa vida de sofrimento, cresceu num lar difícil, e muitas vezes pode ter acontecido isso com você. O lugar aonde você cresce e nasce pode influenciar, mas não determina o que você vai ser, porque quem decide o que você vai ser é você mesmo, é você que decide. O Jabes poderia ter dito, a minha vida é um sofrimento, fiquem com pena de mim, minha mãe não gosta de mim, meu pai não gosta de mim, minha vida é uma droga, eu vou morrer, eu vou ficar aqui nesse canto, eu vou ser um Zé Ninguém. Podia se jogar nas drogas, na bebida, qualquer coisa, ficar em casa. O Jabes resolveu lutar, ele não resolveu se jogar. Podia, eu vou por crime, porque eu nasci rejeitado, minha família não me ama, eu vou roubar. Não, é você que escolhe o que você vai ser da vida. E o Jabes escolheu ser um vencedor. O que você quer ser? Qual o limite que impuseram sobre você? O que disseram que você não podia fazer, que isso ficou impregnado dentro de você? Eu nunca vou ter, nunca vou ser. Tira isso. Eu posso, porque o meu Deus é o Deus do impossível. E olha o que o Jabes fez. Ele foi mais ilustre do que os irmãos. Sua mãe deu o nome de Jabes porquanto ela com dores deu à luz. E daí diz, por que ele foi ilustre? Porque Jabes, o que ele fez, pessoal? Ele invocou o Deus de Israel. Ele tomou uma decisão, eu vou buscar o único que pode mudar o meu futuro. Sabe o que é orar? É consultar aquele que já viu o seu futuro. É consultar aquele que criou você e que já sabe o que ele quer que você seja na vida. É consultar aquele que sabe todas as capacidades que você tem e sabe até onde você pode chegar. O Jabes tomou uma decisão, eu vou buscar a Deus. E é assim que a sua vida muda. Quando você toma uma decisão de se levantar, quando você toma uma decisão de vencer os seus limites, que estão dentro da sua mente, porque alguém criou você falando que você não conseguiria, os limites que as pessoas vão impondo sobre você, decepções da vida. Às vezes você não tirava notas boas na escola, e daí você começou a achar que você era burro, não era inteligente, por causa de uma prova. Não significa que você não é inteligente, porque você não ia bem. Às vezes você pode não ser tão bom para aquela área, mas vai ter uma outra área que você vai ser melhor do que qualquer um. Cada pessoa nasceu para alguma coisa. Tem um que é bom para ler, ele gosta de ler, gosta de estudar. Tem o outro que ele é bom para ser mecânico. Você dá um carro, ele desmonta, bota cada parafuso no lugar. Agora pega eu e você, dá um ventilador, a gente desmonta, monta de novo, sobra peça para fazer outro. Sobra peça que você fica apavorado, meu Deus, e agora? Como é que eu faço? Vou fazer? Você desmonta um, faz dois, que sempre sobra peça. Você não sabe o que fazer com aquelas peças lá. Agora, cada pessoa nasceu para alguma coisa. E eu tenho que buscar o meu Deus, invocar Ele, buscar Ele, dizer, Deus, eu não vou ser um fracasso.
Eu não vou ser uma derrota. Disseram que eu não ia ser ninguém. É a primeira limitação que eu vou vencer. Porque eu vou ser grande, porque o meu Deus é grande. Ah, disseram que eu não ia conseguir, eu vou conseguir. Por que eu vou conseguir? Porque eu tenho um Deus grande, eu quero que Ele seja engrandecido com a minha vitória, com a minha conquista. Aí continua, e olha o que ele diz para Deus: se Deus o abençoasse como? Muitíssimo. Essa tem que ser a sua oração. Para de pensar pequeno. Ai Deus, me dá uma bençãozinha, uma casinha, me dá um carrinho, me dá um saláriozinho. Para Deus, eu quero muito. Não quero que o Senhor me abençoe pouco, eu não quero uma casinha, eu quero um casarão. Amém? Eu não quero um carrinho, eu quero um carrão, eu quero que o Senhor me abençoe muito. Se tu orar e pedir, Deus, eu quero um salário de 1.500, o que Deus vai te dar? Um salário de 1.500? Não, Deus, eu quero um salário de 10. Pastor, mas como que eu vou ter de 10? Oh, glória a Deus. Ora, Senhor, eu quero um salário de 50. Bah, mas é impossível, pastor. Mas é melhor mirar na lua. Se você não acertar a lua, você acerta alguma coisa abaixo dela, e qualquer coisa abaixo dela é muito grande. Então é melhor fazer uma oração boa dessa. Me dá 50. Aí às vezes não deu para pegar um emprego de 50, mas você ganha um emprego de 15. Estaria bom para você? Então você tem que aprender a orar. Olha a oração do Jabes: se me abençoares como? Pouquinho? Não, o que ele disse aqui? Muitíssimo. Eu não quero pouca coisa não, Deus, eu quero uma bênção grande. Não, eu vou começar um negocinho, eu vou ter um lucrinho, eu vou ganhar um dinheirinho e vou ter um cachorrinho. Não, eu quero muito. Eu quero uma bênção. E uma bênção grande, em nome de Jesus. Aí diz mais: e meus termos ampliares, ou seja, eu não quero ser pequeno não, eu não aceito ficar aqui como a minha família está, eu quero que o Senhor amplie meus termos, eu quero ter terras, bens, eu quero crescer na vida, e a tua mão fizer o quê? É a coisa mais importante que tem, a mão de Deus ser com você. Aonde você for, a mão dele tem que ser com você. Agora, para ela ser comigo, eu tenho que andar na palavra, eu tenho que ser fiel, devolvendo a Deus o que é de Deus, eu tenho que ser obediente, então a mão dele tem que ser comigo. Não adianta eu entrar num negócio se a mão dele não é comigo, se ele não me ajudar naquilo que eu faço. E a tua mão for comigo, e outra coisa importante: fizeres que do mal eu não seja afligido. Você já tem que orar: Deus, me livra de todo mal. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Por que o Jabes brilhou mais do que todo mundo? Ele já cresceu e alguém já disse: esse rapaz aqui não vai ser nada, esse aqui já nasceu, nem era para nascer. Alguém já disse isso para ele, mas ele mudou tudo, porque ele tomou uma decisão de buscar Deus. Qual é o seu limite? O que você acredita que não é capaz de fazer? O que você acha que não dá mais? Dá sim, você tem que acreditar, você precisa usar a sua fé. Abraão confessou, o Isaac orou, o Jabes, ele buscou a Deus. Faça essas 3 coisas: ore, busque, confesse. Você vai ver os seus limites caindo por terra, você vai ultrapassar cada barreira e vai chegar na linha de chegada. Continua comigo, vamos lá. Veja que todos venceram, pois ultrapassaram algo que os limitava naturalmente. A pergunta é: o que tem limitado você? O que te limita? Quais os pensamentos que dizem que você não pode? Qual é o pensamento que existe na sua mente que diz que você não pode, que você não é capaz, que você não vai... Não, é que eu cresci. Você vê como a infância é importante. Você que tem filhos, cuida bem dos seus filhos. Não fica olhando para eles dizendo: ô boca aberta, ô burro, ô tu não consegue. Você já vai criar essa criança com pensamentos terríveis quando ele for um adulto. Dizendo: ó, eu sou pobre, eu não tenho. Você tinha que dizer para o seu filho: hoje nós não temos condições, mas nós vamos, em nome de Jesus, nós vamos ter. Amém? E nós vamos ter em nome de Jesus. Então tem que mudar o que eu falo. Então, quais pensamentos que dizem que você não pode? Não, pastor, eu sou inferior. Não, pastor, eu não tive estudo. Ah, eu não sou inteligente. Ah, eu não... Claro que você é inteligente. Só que você tem que descobrir para quê. Qual área? Você é inteligente, você tem capacidade. Aí você está trabalhando lá no escritório e às vezes tu não se dá bem, tu esquece, tu não é organizado, o papel fica, tu esquece do dia. Às vezes você não nasceu para trabalhar naquele setor. Às vezes você nasceu para trabalhar com outra coisa. Você tem que descobrir qual é o propósito da sua vida. Eu vou te dar um exemplo. Quando uma pessoa está dentro do propósito dela, ela é muito boa no que ela faz. Olha para cá. Você vai num consultório, o médico, você está mal, mas mal, cheio de sintoma, quebrado, o médico nem olha para ti. Toma isso aqui e vai para casa. Volta daqui a 15 dias.
Nem olhou para tua cara, só te deu um remedinho. Às vezes ele está ali, ele pode estar passando por um dia mal, claro, sabemos disso. Mas muitas vezes está ali só pelo que ganha, não por amor àquilo que faz. Às vezes porque o pai quis ser também. Então, tem aquele outro médico que você chega só com uma dor de cabeça, ele te deita na mesa, ele gira aqui, ele gira lá, ele bota um negócio gelado nas costas, ele levanta a perna, ele dá uma batidinha aqui, ele pergunta, ele até conversa da tua vida, como é que você está, como é que foi o seu passo, coisa que ele não precisava fazer, mas ele te atende com amor, com carinho, para ele você não é mais um número, você é uma pessoa. Essa pessoa nasceu para o que ela faz, sim ou não? Você tem que descobrir o seu propósito. Existem pessoas que não são felizes, porque elas ainda não encontraram o que Deus quer para elas. Para que ela nasceu? Então você tem que se descobrir. Amém? Toda área tem isso, até com o pastor. Tem aquele que vai lá, te atende, cuida de você, e tem o outro que não. Toda área tem isso. Então você tem que descobrir para que você nasceu. Tem um advogado, vai lá, atende você, luta. Tem outro que faz de qualquer jeito. Toda área. Tem um açougueiro que você chega lá e te dá a melhor carne, mas tem outro que te empurra qualquer coisa. Toda área tem isso. Então a gente tem que se descobrir. Tem pessoas que não estão na área que elas nasceram. Eu não sou inteligente. Às vezes para isso você não tem tanta capacidade como o outro, que nasceu para aquilo. Mas para alguma área você tem. Amém? Às vezes você tem 2 filhos, você percebe que um é estudioso e o outro gosta de ficar mexendo na pá, na ferramenta. Já está vendo que cada um é para uma área. Vamos lá. Então, quais pensamentos que dizem que eu não posso? Vamos seguir. Você pode, você tem fé, você acredita em um Deus poderoso e Ele está só esperando você dizer o quê? Sim. Só isso que Deus está esperando, você dizer que crê, você dizer que acredita, você dizer que acredita nele e usar essa fé para alcançar aquilo que você não alcançou. A pior síntese, o que é síntese? Resumo, o pior resumo da vida humana a pior coisa que tem na vida do ser humano é ele falar essas palavras aqui quando ele envelhecer. Eu poderia ter, era capaz de ter e deveria, eu acho que, eu poderia ter tido, eu poderia ter conseguido, eu até poderia ter lutado. É a pior coisa que tem na nossa vida. Depois que a oportunidade passou, nós nos lamentarmos por não termos aproveitado o tempo, não termos feito algo a mais. Aproveite o seu tempo, aproveite cada dia, lute pelos seus sonhos, por aquilo que você quer alcançar. Você tem um Deus poderoso, só que se você não mudar a maneira de pensar, você vai limitar Ele, e Ele não vai conseguir fazer grandes coisas na sua vida. Vamos lá? Isto não é para você. Veja o que Deus diz no livro do profeta Isaías. O que diz? Operando eu, quem impedirá? Isaías 43. Por isso, não impeça o agir de Deus na sua vida, não se limite, pois você é capaz, pode ter certeza disso. Quem é capaz aí, diga glória a Deus. Então, chegou a hora de nós vencermos as nossas limitações. Qual é o pensamento que limita você? Qual é a crença que está limitando você? Use a fé, chegue perto de Deus. O Abraão confessou, o Isaac orou e o Jabes invocou o poder de Deus. Faça essas 3 coisas, confesse, ore e invoque o poder. Você vai ver essas limitações caindo por terra, as barreiras caindo diante de você, as muralhas sendo derrubadas, e daqui um dia você vai voltar: pastor, olha o carro, nunca imaginei que eu ia ter um desse, mas eu venci o meu limite. Olha o carro que Deus me deu. Pastor, olha o salário que eu estou ganhando, o emprego que eu estou, eu nunca imaginei que eu ia ter, mas olha só, eu venci as minhas limitações, e Deus faz além do que pedimos. Só que você tem que acreditar. A Bíblia diz: segundo o poder que nós opera. Você tem que acreditar. Mude a sua maneira de pensar. Sabe por que você se acomoda com uma estante caindo aos pedaços, com um sofá só no estrado, com a sua cristaleira lá, com tijolo segurando ela? Porque às vezes você cresceu num lar assim, e você aprendeu que aquilo era normal, que é assim mesmo, que eu sou pobre, não tenho condições de trocar. O colchão buraco negro, você deita na ponta, ele puxa para o meio. Por que você cresceu? Por que você aceita isso? Porque você cresceu assim. Você acha que aquilo ali é normal. Não, eu sou pobre, não tenho. Está na hora de mudar. Eu posso ter nascido num lugar assim, mas eu sirvo um Deus poderoso e Ele tem o melhor para mim. Agora, Ele só pode ter o melhor para quem deseja o melhor. Se você não quer, se você não deseja, Deus não pode te dar o que você não quer. Ele só pode te dar o que você quer.
Se você continuar pensando, eu quero a minha casinha, a minha vidinha, o meu carro, é isso que você vai ter. Agora, quando você pensar, Deus, eu quero o melhor. Por que a vida do Jabes mudou? Ele não disse, me dá uma bençãozinha aí, Senhor. Não, me abençoe muitíssimo. Se não for muitíssimo, eu não quero. Ele brilhou mais que todo mundo.